Todos nós temos promessas de Deus. Todos. Todos nós. Mas se a gente não entender que ter a promessa, entre ter a promessa e viver a promessa, existe um caminho de transformação, nós nunca vamos viver. Nunca a gente vai viver. E é gozado, porque tem gente que é uma pessoa corrompida e mora na comunidade. Se botar ele no palácio, ele mudou de endereço, mas continua corrompido. Mudar é diferente de transformar. Mudar. Você pode mudar de roupa, você pode mudar de carro, você pode mudar de endereço, você pode mudar de trabalho, você pode ir para melhor, para pior. Mas transformado é diferente. É alguém que não é mais. É alguém que você olha e não enxerga mais naquela pessoa aquela do testemunho. O testemunho de hoje era um testemunho de transformação. Fica de pé, Bob. Bob era... Onde que ele está? Aqui. O Bob, ele era dependente químico. Ele era viciado. Ele era da noite. É um monte de coisa. Quem olha para a cara dele não enxerga. Acredita porque a gente acredita, né? Porque cada um de nós tem um passado aqui, então, baseado no nosso passado, a gente já acredita que o dele também era ruim. Obrigada, querido. Terça-feira que vem é nossa, tá bom? Mas não consegue mais enxergar. É como se você pegasse uma nota de dólar. Você olha para aquela nota de dólar e fala, olha, é um ex-real. Já aconteceu isso na tua vida? Não é dólar. Se ele foi real um dia, não sei. Mas agora ele é dólar. Não dá, não tem mais nenhum traço daquilo que era. Acabou. Foi. E se a gente não é transformado, a gente não vai viver promessa. Se você não se abre para mudar, você não vai para ser transformado, mudanças transformadoras, você não vai viver. Quantas promessas já foram liberadas sobre a sua vida, mas ainda não se cumpriram? E Satanás pega e fala, profetizou e você não viveu. Mas o que você se preparou? Então, em primeiro lugar, nessa primeira terça-feira dessa campanha, eu quero abordar o que a gente precisa tirar da nossa vida. Porque se tiver na nossa vida, isso não tem espaço para promessa. Então, há 5 situações que você precisa tirar da sua vida. Essas tem que tirar. Essa não dá mais para continuar dessa forma. Porque dessa forma, você vai continuar frustrado, vai cair num esfriamento espiritual, vai começar a zanzar de um lado para o outro, procurando aqui, ali, não vai achar nunca. Vai achar um monte de culpado. Pode até desvirtuar de vez. Cair numa incredulidade geral. E é isso que o inimigo quer. Quer que você confunda ter promessa com viver promessa. O apóstolo conta que na rua da casa dele, de pequeno, tinha um moço chamado Fernandinho. E ele era, não sei se vocês viram, é uma coisa bem antiga, era garrafeiro que a gente chamava, né? Tinha uma carroça assim de madeira que juntava um monte
Era um mendigo que juntava um monte de coisa. E um monte de papelado, um monte de coisa. E passava na casa de um, dava uma comida, outro dava uma comida, outro dava um prato. Ele já tinha até os fast food dele, os restaurantes que ele já sabia que ele chegava naquele portão e davam alguma coisa para ele. E por aí ele ficava daquele jeito e era um morador de rua. Ele morreu. Quando morreu, eles foram ver, dentro das papeladas dele, as coisaradas dele, ele era dono de uma fortuna. De muitos imóveis e terrenos. E ele vivia naquela... Ter não quer dizer viver. E muitos de nós vivemos como mendigos na fé. Frustrados. Magoados com Deus. Ameaçados. Porque não sabemos o como viver promessas de Deus. Esse povo que saiu do deserto, todo esse povo tinha uma promessa de morar na casa que, por mais que eles se esforçassem, eles não iam conseguir construir. Era muito melhor do que as forças deles alcançavam. De comer de uma vinha que só se Deus desse, porque era um salário que eles não mereciam, mas eles iriam ter. E de viver uma honra que só Deus para fazer. Quem trabalha numa multinacional sabe que quando você apresenta o cartãozinho da multinacional, ó, fulano trabalha na multinacional, é ou não é? Você, aquele lugar onde você trabalha, agrega para você um status. E é isso. Promessa agrega para a nossa vida um status que você na realidade não tem. Mas a promessa te dá, Deus te dá um status, uma condição de casamento, uma condição de vida, uma condição de ministério, uma condição espiritual, uma condição de saúde que extrapola os teus recursos, aquilo que você tem. E hoje a gente começa essa 4 semanas para desbloquear, para alinhar, para conquistar o que Deus já determinou. Mas primeiro a gente vai aprender com quem teve promessa e morreu sem viver. A primeira coisa, sem fé, esqueça. Esqueça. Promessa sem fé é discurso bonito que nunca vira realidade. Nunca vai virar realidade. Em Hebreus 3,19 diz que e vemos que não puderam entrar para viver a promessa por causa da o quê? Incredulidade. O povo de Israel ouviu a promessa da terra que mana leite e mel. Eles viram milagres. Mas na hora de avançar, o que eles viram? O inimigo. Eles acharam que era com o recurso deles. Promessa nunca vai ser com o seu recurso. Promessa sempre vai ser com o recurso do céu. Promessa nunca vai ser com aquilo que você tem. Você vai usar inclusive o que você tem, mas não vai ser o Senhor que vai fazer na tua vida. Vai ser o Senhor que vai operar na tua vida. Mas promessa precisa de fé. E fé, querido, fé é alguma coisa que você... Fé é verbo. Fé é ação. Fé sem ação é torcida. É torcida. Tomara que dê certo, tomara que dê certo. Não, não é isso. Olha, Tiago 1,6 fala o seguinte, que é para a gente pedir com o quê? Fé. Em nada o quê? Pois o que é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
quando eu tenho uma promessa, mas eu não creio, o que acontece comigo? Eu fico o quê? Estagnado. A incredulidade deixa a gente frio, crítico, amargo, magoado. Você pode ver pessoas que não tiveram a atitude, o que elas saem da igreja e o que elas querem fazer? Matar quem ficou. Elas têm raiva de quem continua crendo. É ou não é? A mesma coisa que aconteceu lá. Em Números 14. Josué e Caleb se levantaram e falaram: gente, vocês entenderam o texto que a gente leu de Números 14? Que o povo chorou a noite inteira quando eles souberam que tinha gigantes na terra prometida. E que os homens eram armados, e que eram fortes, e que as cidades eram fortificadas, e que era gente treinada em guerra, e que era gente muito qualificada, e que e que ppp, e que não sei o quê. Eles choraram uma noite inteira, e levantaram revoltados, porque não tinham promessa? Não, porque não tinham fé. Porque não acreditavam que Deus podia dar vitória contra aquele impossível. Porque não acreditavam que Deus podia fazer com eles diferente. Porque olharam para a condição deles, de nômades num deserto, escravos que nunca lutaram uma guerra. E entenderam que iam perder, deduziram, segundo aquilo que tinham, que podiam, não enxergaram aquilo que Deus podia fazer na tua vida. Em nome de Jesus, pega a tua mão assim e projeta o que Deus pode fazer na tua vida. O que Deus pode fazer na tua saúde? O que Deus pode fazer na tua vida sentimental? O que Deus pode, sabe? Tinha uma época na minha vida, logo principalmente que o Tid partiu, e que falava para assim: você vai ser feliz. E eu não queria nem ser mais feliz. Mas não porque Deus não podia. Deus pode te fazer feliz como você nunca foi. Deus pode te dar recurso como você nunca teve. Deus pode te dar paz como você nunca desfrutou. Deus pode te dar saúde como você não teve nos melhores anos da sua vida. Deus pode. Ele pode. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, com essa mão levantada, fala: Senhor, me livra de todo cativeiro de incredulidade. Pede isso, fala: Senhor, me livra de todo cativeiro de incredulidade, em nome de Jesus. O que eu estou passando, ou o que eu passei, não define o que o Senhor tem para a minha vida. Se você veio também de um tempo de assolação, de escravidão, se está passando por um deserto, nunca soube o que é honra, isso não quer dizer que não exista honra de Deus para a tua vida. Não exista tranquilidade, não exista prosperidade, não exista felicidade, não exista presença do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. E eu quero quebrar com isso hoje, em nome de Jesus. Não vai andar por aquilo que vê, vai andar por aquilo que crê. E vai ter uma atitude em fé. Foi aquilo que eu ministrei na oferta para vocês. Gente, promessa sem atitude é igual semente que não é plantada. Podia dar uma árvore maravilhosa, mas não plantou. Faltou o quê? Atitude. Faltou uma atitude para com aquela semente. De repente, você tem um saco que você pode ter no saquinho ali
um pomar, sem árvores frondosas. Não plantou. Não plantou. Então, promessa sem atitude é que nem semente que a gente não planta. Em nome de Jesus, você não vai ser uma presa da incredulidade. O que traz incredulidade para a gente? Quando a gente se compara. Ah, não, mas comigo? Ai, quem sou eu? Síndrome de Gideão. Ai, está demorando muito. Ah, passou meu tempo. Por que será que Deus deu um filho para Abraão, logo o primeiro, para ser pai da fé depois do tempo? Para dizer que o tempo da gente não é o tempo dele. Não passou seu tempo, coisa nenhuma. Quem está respirando aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Que alívio. Que bênção. Quem está respirando aí, que está me ouvindo? Vai, meu filho, levanta essa mão. Em nome de Jesus. Misericórdia. Então, querido, dá tempo para você. Dá tempo para você. Dá tempo de viver todas as boas promessas de Deus na tua vida. Ainda dá tempo. Ai, mas agora eu perdi isso. Mas agora eu perdi aquilo. Só não perca Deus. Só não perca Deus na tua vida. Acha o caminho do altar agora. Acha o caminho de falar com Deus agora. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que Deus vai fazer, porque o jeito dele fazer é sempre milagre. Vai ser milagre. Amém? Então nós não vamos ser aqueles que pela incredulidade vão perder a promessa. Fala comigo. Promessa sem ação é igual a paralisação. E está quebrada toda paralisação na minha vida. Eu vou ter atitudes em cima das promessas. Mas, bispo, como é que eu vou ter atitude em cima da promessa? Ah, eu quero tanto viajar, mas você, bispa, o que eu ganho, a viagem, é só a viagem do bairro, de um bairro para o outro. Eu só viajo de um bairro para o outro. E olhe lá, que tem dia que não dá. É contado. Não quer dizer que Deus não possa fazer na sua vida. Não vai ser com o que você tem. Nem vai deixar de ser porque você perdeu. Vai ser porque Deus vai operar. Está sendo porque Deus vai operar. Porque Deus escolhe as coisas normais, maravilhosas. Para confundir as pobres, ferradas, horrorosas. É assim? Como é que é? Deus escolhe as... se acontecer com você vai ser uma loucura? Quem é que se acontecer isso vai ser uma loucura? Levanta a mão. Levanta alto. Mesmo se não der passar desodorante, levanta. Deus tenha misericórdia de quem está do lado. Amém? Você então é aquilo que Deus escolheu para manifestar a glória dele. E não há de ser uma incredulidade que vai te afastar de Deus. Não há de ser falta de fé que vai te afastar de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: o tempo de ficar parado acabou na minha vida. Hoje eu estou rompendo com isso. E eu vou ter atos proféticos. Se eu não posso comprar uma passagem, pelo menos eu posso recortar o lugar que eu quero viajar e orar em cima dele, não posso? Não posso abrir meu celular naquele lugar e não posso orar por ele? Posso ou não posso? Quem me impede?
Eu mesmo só, né? Então você larga a mão de ser um empecilho para você, credo. Só me faltava você ser a sua pedra de tropeço. Tropeçar em você mesmo. Gente, se você perder para você, você vai empatar com quem? Você não tem nem expectativa de empate desse jeito. Olha a situação. Que dirá de ter vitória? Não. Peraí. Por que você não pode ter? Por que você não pode ter? Porque, sabe por quê? É muito grande, dá muito trabalho, eu vou ter que orar, isso é para gente não sei o quê, então já se prepara, porque Deus vai te dar trabalho, amém? Deus vai te abrir portas, você vai fazer 2 turnos, 3 turnos, entendeu? Já se prepara, que o Senhor vai te tirar desse lugar pequenininho e vai começar a te transformar para você habitar lugares grandes. Faz línguas, nem que for no Duolingo, meu filho. Já começa a aprender a falar inglês. Faz alguma coisa na sua vida, se você quer viajar. Se você quer um outro cara. Tem um monte de curso que é gratuito na internet. Tome uma atitude. Vá fazer Unirenascer, vai estudar, começa a ler a palavra, começa a orar, começa a buscar o poder do Espírito Santo, porque sem transformação não haverá cumprimento e nem vivência de promessa. Atitude. Fala para quem está do seu lado assim: só vive promessa quem fala a língua de promessa. Você sabe falar a língua da promessa? Sabe falar a língua da promessa? Sabe falar a língua da promessa? Você sabe falar a língua da promessa? Ou você só sabe falar a língua da desgraça? Hein? Ou só sabe falar a língua da coitadez? Ou só sabe falar a língua do cansaço? Do medo? A língua do medo sabe falar, que é uma coisa linda. A língua da ameaça. A língua da dificuldade. Está na hora de você falar a língua da promessa, querido. Está na hora de você falar a língua da promessa. Olha, em 1 Coríntios 10:1 diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O pessoal que saiu do Egito, que tinha promessa. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Beberam de uma mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Beberam de Jesus Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso que ficaram prostrados no deserto. Não vamos colocar Deus à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Como é que eu coloco Deus à prova? Você acha mesmo que Deus vai fazer? Que Deus vai fazer coisa nenhuma? Você acha mesmo que Deus vai curar? Você acha mesmo que Deus está fazendo isso nos dias de hoje? Isso é lavagem cerebral tua. Não sei o quê. Você nunca ouviu isso? Nunca ouviu essa conversa? Conversa de quem põe Deus à prova. Quer dizer, a pessoa é capaz de acreditar que o cara mudou de um status, por exemplo, financeiro, porque começou a traficar droga, mas não acredita que Deus abençoou. É desse jeito. Ela não é. Ela acredita que o casamento é fake, mas não acredita que Deus pode dar um casamento que é um sonho. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada. Tem quem está olhando e quem está falando. Porque Deus pode. Linguagem que corrói, que corrompe. E você vai ouvir isso daí? Esse esgoto vai deixar entrar no teu ouvido, na tua casa,
vai gastar o teu tempo ouvindo isso? Está quebrado em nome de Jesus. Se não edifica, bloqueia. 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 Se fala contra uma verdade de Deus, não está falando a língua da promessa, está falando a língua do inferno, que quer matar a promessa. Mas na minha vida e na tua vida, a promessa vai viver. A promessa vai viver. Levanta a tua mão para o céu e fala assim: eu sou a terra. Que as promessas de Deus, promessas, elas crescem e frutificam. Fala: eu sou a terra. Que as promessas de Deus crescem e frutificam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou falar promessa. Vou falar promessa. Em nome de Jesus. Eu não vou murmurar. Olha que está o versículo 10 de 1 Coríntios 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ai, que bomba de casamento, ai, que droga de filho, ai, que não sei o quê. Quantos de nós temos fé? Temos atitudes de fé, mas as nossas palavras matam a promessa. A gente tem fé, tem atitude de fé, mas a nossa palavra mata a promessa. Aquele povo, de alguma forma tinha fé, porque para passar, para todo mundo sacrificar um cordeiro e passar o sangue no batente da porta, era uma atitude também, ou não? Sim, mas a boca deles matou. Me impressionou bastante uma parte do testemunho da pastora Sandra Alves, quem foi no Mais Que Ver da gente anual de abril, que ela falou que ela ia para a internet e ministrava e falava sobre família e falava sobre filhos, só que para o filho dela ela xingava, falava que ele era a pior desgraça, que era um lixo humano, que ia ser um bêbado, que ia ser até que o filho se tornou mesmo um alcoólatra, um dependente. E aí ela começou: Senhor, e o Espírito Santo falou assim: então, você ensina outros, mas você mesmo não pratica. Você ora pelo filho dos outros, mas pelo teu você não curou. Às vezes a gente é muito bom para ensinar. Você já viu gente que ensina o outro, mas não faz? É ótimo para falar o que a gente tem que fazer, mas péssimo para fazer o que ele manda. Péssimo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que vocês alcancem. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim eu corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, a outros, não venha eu mesmo que a ser o quê? Desqualificado. A gente vai e ensina a orar, mas não ora. Ensina a ler a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Eita, o joelhinho está duro de ajoelhar, que é um sacrifício. Não ajoelha mais. Não tem mais um momento de joelho, orando. Sem celular. 3 minutos. Não vai matar, não. Não vai matar. Querido, a sua boca tem poder para construir ou enterrar promessas. Aquilo que você fala está construindo um lugar para a promessa,
Promessa é que nem gravidez. Tem que ter enxoval, tem que ter berço, tem que ter quarto, senão ela não chega. Já preparou o lugar da tua promessa? Já preparou o lugar da tua promessa? Tem um louvor antigo que o Senhor me deu, que fala assim: edifica em mim uma morada para ti, um lugar em que o teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu. As tuas palavras fazem um ambiente para as promessas se manifestarem. Senhor, glória a Deus pela casa que eu tenho. Senhor, eu sei que o Senhor tem propósito com meu filho, porque filho é herança. E em nome de Jesus eu não aceito como é que esteja. Em nome de Jesus Cristo, quebra, Senhor. Quebra tudo aquilo que impede que a verdadeira personalidade, a verdadeira pessoa, que o meu filho, que o meu marido, que o meu pai, que a minha mãe se manifeste. Edifica, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele não vai descansar e nem vai parar enquanto não for dia perfeito. Eu tudo posso, vai falando comigo, eu tudo posso naquele que me fortalece, e o Senhor é quem vai me guiar. Não é a dor, não é o problema, não é a dificuldade, não é a vergonha, não é nada, o Senhor que vai me guiar, e nada vai me faltar. Oh, agindo, meu Deus, ninguém pode impedir. Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ainda que eu não esteja vendo o milagre, a conquista, a vitória, as minhas folhas permanecem verdes. Eu continuo crendo que o Senhor vai fazer o que o meu olho ainda não viu, o que o meu ouvido ainda não ouviu, porque enquanto houver dia, enquanto houver noite, a tua aliança é na minha vida. O sangue de Jesus é na minha vida, e o sangue de Jesus tem poder. Tudo aquilo que está retendo, toda palavra contrária à minha vida, à minha casa, à minha família, ao ministério, às obras das minhas mãos, em juízo estão condenadas. Em nome de Jesus, aquilo que saiu contra a minha vida por um caminho, vai fugir por 7 caminhos, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu falo a língua da promessa. Eu falo a língua da promessa. Levanta de manhã e profetiza. Escape. Deus já tem um caminho. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E se o inimigo vier como uma flecha e falar: e agora? O que você vai fazer? Eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater até a
porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Vim viver milagres. Fala a língua da promessa. Fala a língua da promessa. Milagres. E se acontecer do medo, da insegurança, aquela palavra ruim veio, aquela pessoa te humilhou, injustiçou, sabe aquela amargura que vem assim, aquela coisa que bate aqui. Levanta as duas mãos para os céus, fala assim: Santo Espírito, enche a casa. Espírito, fala a língua da promessa. Fala a língua da promessa. Fale a língua da promessa. faz fluir o teu Fala a língua da promessa, querido. Santo Espírito, enche a casa, vem, transborda, faz fluir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se o meu emocional é fraco? Ai, mas eu estou sentindo isso. Ai, mas eu estou sentindo aquilo. Eu estou sentindo aquilo. Eu estou sentindo. Gente emocionalmente desestruturada rejeita a voz da fé, gente. E abraça a voz da confusão. Fala, em nome de Jesus, eu não vou abraçar a voz da confusão. Está quebrado, está cancelado. Quem tem a alma ferida, tudo é ameaça, gente. Tudo é ameaça. Por isso que eles preferiam matar Moisés, matar Josué, matar Caleb, matar Arão. Por quê? Porque Moisés, Arão, Josué, Caleb ameaçavam eles. Era uma ameaça para os coitadinhos terem que ir lá lutar. Mas eu não sou coitado, eu sou herdeiro. E sou co-herdeiro com Jesus Cristo. As lutas só vêm para mostrar o poder do meu Deus, em nome de Jesus. Luta só vem mostrar o quanto que eu posso naquele que me fortalece. Fala isso. Luta só vem para mostrar o quanto que eu posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Quem tem uma alma ferida, quem tem uma alma machucada, não sabe quem é. É que nem Sansão. Sansão tinha força e um emocional machucado. Então, ele achava que ele ia morrer se ele ficasse sem Dalila. Morreu porque ficou. Ai, o que eu vou fazer agora? Ai. E cai na tentação. Ai, imagina, fulano de tal, como é que eu ia fazer? Ai, tive que fazer. Porque você não sabe quem você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus. Você pode falar não para o diabo, você pode falar não, você não é coitado. Não é, a gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que crê.